Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre libertação e purificação. Antes de começar, gostaria de pedir que quem está escutando essa mensagem no WhatsApp, escute até o fim e compartilhe. Quem estiver assistindo esta mensagem em vídeo no Facebook, assista até o fim, curta e compartilhe. E quem estiver assistindo essa mensagem em vídeo no YouTube, assista até o fim, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. Tá certo? Sem a ajuda de vocês, eu não consigo fazer dessas plataformas um grande trabalho missionário. Esse é o propósito delas, mas só será possível se vocês apoiarem. Se vocês forem lá se inscreverem, para que o Facebook não, o YouTube possa, por exemplo, oferecer isso a outras pessoas. E assim atingiremos o maior número de pessoas possível. Né? Tem um vídeo meu lá no YouTube que já tem mais de 90 acessos. Então nós precisamos pregar para bastante pessoas aí. Queridos irmãos, quando Jesus Cristo veio e morreu crucificado, ele veio com dois propósitos, o da libertação e da purificação. Mas libertação do quê? Purificação do quê? Ele veio para a libertação do cativeiro, ou seja, ele veio e abriu a porta do cativeiro que o ser humano entrou desde lá do Éden, quando Adão e Eva comeram da fruta do bem e do mal, né? E aí eles pegaram e se venderam a Satanás. Então, a partir desse momento, eles foram presos no cativeiro. O homem, ele era o rei desse mundo, ele era o rei em segundo lugar, claro, o rei sempre foi Jesus Cristo, mas ele era quem mandava em tudo, né? Era ele que administrava, administrador, né? Digamos assim, né? Ele fazia, seguia as ordens de Deus, mas era ele que administrava, então foi ele que deu o nome a cada animal, não foi Deus, né? Foi o homem, foi Adão, e foi Adão que ordenava, que cuidava do jardim do Éden, que era um jardim, pomar do Éden, né? Então, a partir do momento que Adão e Eva comeram da fruta proibida, quem passa a liderar, ser o príncipe desse mundo, o administrador, é Satanás, né? Então o homem vira seu escravo, ele fica preso no cativeiro. Então, Jesus veio para libertar desse cativeiro. Muitas pessoas falam: ah, não, quem segue a Deus é escravo da igreja, porque tem que fazer isso, porque tem que seguir aquilo, não pode comer carne de porco, não pode beber bebida alcoólica, não pode ter relação sexual antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo outro, né? Então ele tá virando escravo. Claro que não. A proposta de Deus não é escravizar, e sim libertar. Escravos são esses que estão falando. Esses são os verdadeiros escravos. Porque eles estão sendo escravos de Satanás, escravos do mundo. Pois essas coisas que ele fala são coisas mundanas. Se Deus proibiu que nós comêssemos carne imunda, tem um propósito, é porque faz algum mal à nossa saúde. É para o nosso bem. Se ele proibiu a relação sexual do casamento, nós já temos hoje em dia uma grande resposta para isso, do porquê. Quantas pessoas aí já são contaminadas, já morreram com o vírus da AIDS, já pegaram HIV, HPV, já pegaram hepatite, já pegaram chikungunya, zika vírus e outras doenças que são sexualmente transmissíveis. Então, há um motivo muito forte para isso, né? Se as pessoas tivessem relação somente com os seus cônjuges, essa proliferação dessas doenças não aconteceria. Agora, a pessoa que pega, vai numa balada e tem relação com uma pessoa que nunca viu na vida, tá se arriscando a pegar, mas tem o preservativo, mas muita gente não usa o preservativo, tá certo? E tem muita gente má por aí que não usa de propósito para contaminar outras pessoas, só porque foi contaminado, entendeu? Então, é por isso que tem os motivos. Deus não faz as coisas porque ele quer escravizar ninguém, pelo contrário, ele quer libertar, ele quer dar saúde, dar que a pessoa possa viver bem. Como eu já dei aqui exemplo, quem é livre? O cachorro que vive na rua, cheio de doença, de sarna, de carrapato, bebendo água do esgoto, comendo o resto de comida na rua de lixo, ou aquele cachorro que está preso dentro de casa, só aquele
come comida boa, tem comida todo dia, toma remédio para não ter pulga e carrapato, é vacinado, é amado, é tratado, tem água pura, vive bem em casa. Né? Quem aqui é o livre? Eu, para mim, eu quero ser como cachorro de casa. Se esse aí é seu cachorro escravo, eu quero ser escravo igual esse cachorro, eu quero ser preso igual esse cachorro. Porque ele tá vivendo uma vida de rei. Entendeu? Agora, eu não quero estar com essa liberdade da rua aí de estar passando fome nessa cidade, doente, e não ter amparo. Essa liberdade eu não quero. Pois é essa liberdade que muita gente acha que tem, né? É exatamente isso que acontece. A pessoa que vive achando que pode fazer de tudo, está saindo debaixo do amparo de Deus, que é quem nos ama, que é o nosso Pai Celestial, que é quem nos guia, que é quem nos protege, nos ampara, nos livra do mal, nos dá carinho, nos dá amor. É Deus, entendeu? Então, se nós estamos é, vivendo nessa liberdade, nós estamos longe de Deus. E essa liberdade vai causar as mesmas coisas muito parecidas com a do cachorro. E quem vive nessa liberdade está mais sujeito a doenças, está mais sujeito a viver erradamente, está sujeito a perder a vida eterna, está sujeito a, a ter outros tipos de doenças causadas por carnes que não devem ser comidas, tá sujeito a ter doenças, a gastar tudo que ganhou, está sujeito a se arruinar na vida. Tudo por quê? Porque está distante de Deus. Então, essa liberdade eu não quero, queridos irmãos. Eu quero a liberdade que Deus está me oferecendo, que é essa de proteção. Né? O que ele faz é limitar, é cercar. Então, ele cercou a nossa volta até onde nós podemos ir. Por quê? Porque ele sabe que se nós passarmos daquela cerca, nós vamos sofrer. Então, ele nos deu um limite. Agora, quem quiser pular a cerca e, e, e sofrer as consequências, que vai. Né? Ele não vai impedir. Né? Tanto que ele não pôs cerca elétrica, ele pôs uma cerca comum, né? Então, para qualquer um poder pular, né? Ele só delimitou para que nós pudéssemos viver uma vida saudável, feliz, em paz, tranquila, indo até aquele limite. Porque muita gente quer passar desse limite, né? É a mesma coisa de uma criança, vai falar, não põe dentro da tomada que você vai levar choque, que você vai lá põe dentro e leva choque. Não vai mexer aqui que você vai se queimar, a criança vai lá, mexe no painel e se queima. Não vai, não vai mexer a linha é produto. A criança vai lá mexer e aí tem consequência por ter mexido em produto químico. Então, o pai avisa. Cabe a nós escolher ou não. Eu decido ouvir o que meu Pai Celestial está me falando. Se ele está me falando para não fazer isso, eu não vou fazer. Então, voltando à meditação de hoje, Jesus Cristo veio com o propósito de nos libertar desse cativeiro, mas ele também veio com o propósito de nos purificar. Purificar do quê? Do pecado. Porque todos somos pecadores, todos nós pecamos. Mas aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo, que se batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que faz o batismo por imersão, ou seja, mergulhando, e aqueles que realmente aceitam as condições de Deus, esses são purificados do seu pecado. E ao ser purificados, eles passam a ter também dentro de si uma natureza divina, ou seja, o Espírito Santo vai falar diretamente com essa pessoa. E cada vez que essa pessoa fizer algo de errado, ela vai sentir em dobro do que outra. Essa pessoa vai sentir que está fazendo algo errado. Eu vejo por mim mesmo. Cada vez que eu faço algo indevido, o que eu faço? Eu sinto mal, eu sinto uma coisa muito ruim. Falo, nossa, mas por que eu vou fazer isso? Né? Não é certo. Então, por quê? Porque o Espírito Santo está comigo, ele está me ouvindo, ele está me alertando. Nós não enxergamos, nós não sentimos, nós não vemos, mas nós podemos sentir essa presença. Nós não vemos, não ouvimos diretamente com nossos ouvidos físicos, né? Mas nós os ouvimos com o nosso ouvido espiritual, podemos dizer assim. Tá certo? Então, quando a gente ouve muitas vezes a voz da nossa consciência, na realidade é o Espírito Santo falando com nós, tentando nos guiar, nos livrar do pecado, nos livrar da morte eterna. Então, esse foi a objetivo da primeira vinda de Cristo: libertar e purificar, né? E chamar a atenção de Israel, evidentemente, que infelizmente não ouviram a Cristo, né? E deixaram de ser o povo de Deus. Agora, a segunda vinda dele vai ser para dar a recompensa, para recompensar, né? Vai ser ele vai vir para nos buscar.
mas nos salvar. Então aí vai ser a salvação, entendeu? Ele vai nos salvar e vai nos levar para ficar milênio lá no céu, aonde ele, né, vai nos mostrar, ele, Deus, o Espírito Santo, vai nos mostrar o porquê que cada pessoa que não está lá não foi. Depois ele virá na terceira vez, que é na condenação, ou seja, ele vai dar a sentença, né? Vai ser cumprida a sentença dos condenados, né? Então vai ser a terceira e última, né? Que ele virá. E aí então vai dar a sentença. Eu quero estar junto com ele quando ele voltar a terceira vez. Eu não quero estar aqui esperando para ser punido, não. Eu quero ser ressuscitado na segunda ressurreição. Tá? Então, esse é o plano de Deus. Primeiro libertação e purificação. Depois a salvação e a punição. Tá? Então nós temos que entender isso. Eu não quero fazer parte da punição, eu quero fazer parte da, da recompensa e da salvação. Tá? Então, eu quero estar com Deus, eu quero estar na vida eterna. Então, eu compreendo que ele veio para purificar os seus pecados. Mas não é porque Cristo veio purificar o pecado que nós podemos pecar à vontade, não. Há uma grande diferença entre o pecador mundano e o pecador cristão, tá? O pecador mundano é aquele pecador que não dá ouvidos não dá ouvidos ao pecado, né? Para ele pecar normal, e não se sente mal por estar pecando. Agora, o pecador cristão é aquele que tem o Espírito Santo, que peca, mas peca lutando para não pecar. Ele peca e se sente mal por pecar, mas ele está lutando para não pecar. Essa é uma grande diferença. Tá? E por fim, muita gente fala, tem medo, fala, quando chega no médico, vai falar, você está com câncer, ou está com AIDS, ou está com osteoporose, ou está com essas doenças, né, Alzheimer, Parkinson, que são doenças degenerativas, né, a ELA ou a esclerose múltipla. Só que ninguém teme quando fala que você está pecando. Muitos não temem quando fala que ele tá pecando. Mal sabem essas pessoas que o pecado é muito pior, é muito mais devastador que qualquer dessas doenças. O pecado, ele é muito mais letal. Ele é, por exemplo, anos-luz mais letal, 1 bilhão de vezes, podemos dizer também, que é outra linguagem, mais letal do que um câncer, do que uma AIDS, do que uma osteoporose, do que um Alzheimer, do que um câncer, do que problema cardíaco, do que qualquer coisa que seja. O pecado é muito mais letal, tá? Porque é muito mais grave e consequências são muito mais severas do que qualquer doença dessas aí, tá? Então, temam ao pecar, porque o pecado é muito grave. Quando a gente vê Davi, que pecou lá com Batseba, e depois ainda matou o marido de Urias, e pagou muito caro pelo que ele fez, embora ele continuou com a vida eterna porque se arrependeu, mas ele pagou muito caro pelo que ele fez, a família foi destruída, filhos morreram, né? Um matando o outro, filho que se virou contra ele tentou tomar o trono dele, tá? O outro filho que tentou tomar o trono do irmão, Salomão, né? O filho do adultério que morreu logo depois de nascer, por intervenção divina. Então ele pagou muito caro, a família dele se desestruturou, se destruiu. E porque não foi só esse o pecado que ele cometeu vários pecados, né? Além desses dois, ele também cometeu o pecado de casar demais. E também casou com mulheres estrangeiras, né? Então, as mulheres dele, na sua maioria, eram estrangeiras, né? Ele tinha, acho que, duas mulheres que não eram estrangeiras, né? Que eram, que eram Mical e que são citadas na Bíblia, né? E a Mical e a própria Batseba, que não era estrangeira. Mas os restos aí, as outras mulheres, eram estrangeiras, né? Então ele peca quando casa com estrangeira, ele peca quando ele casou várias vezes, tá certo? Ele deveria ter casado uma, duas no máximo, tá? De preferência uma vez só. Por quê? Porque Deus deixou uma direção para o rei, que era para ele não casar um monte de vezes, que não era para ficar tendo concubinas, que não era para se pegar dinheiro, que não era para acumular riqueza, nem cavalos. Por quê? Porque cavalo era usado para quê? Para guerrear. Então, acumular cavalo queria entender que ele estava querendo contar com os cavalos, né? Ele estava contando mais com os cavalos que com o próprio Deus. Então, Deus guiou eles a fazer essas coisas, né? Mas, infelizmente, Davi não ouviu a Deus, né? Pagou caro por isso. E Salomão mais caro ainda, né?
pecado de Salomão ainda foi mais grave que o de Davi. Então, porque Salomão adorou deuses, né? Então, ele adorou a outros deuses. Mas Salomão se arrependeu assim como Davi também. E por isso terão a vida eterna, mas não deixaram de pagar as consequências pelos seus erros, né? Então, queridos irmãos, o pecado é muito mais letal do que a gente imagina. O pecado destrói, tira a vida eterna, te tira da presença de Deus e te leva para as trevas. E não tem nada pior do que você estar em trevas, não tem. Tá? Não tem nada pior do que você ter a garantia de ser jogado num lago de fogo com enxofre e uma morte eterna depois. Para mim não tem nada pior na vida do que isso. E eu não quero isso para mim. Então, queridos irmãos, vamos aceitar o sacrifício de Cristo. Vamos aceitar o que Ele está nos propondo para que nós tenhamos a libertação e a purificação. E que nós possamos estar aqui amparados por Deus até que Cristo retorne para nos levar para a vida eterna. Salvos. Eu quero estar salvo. Eu quero viver para Deus. E vocês? Eu não sou escravo, eu sou liberto, eu sou livre. Eu me sinto livre. Quando eu não como carne de porco, eu me sinto livre. Quando eu guardo o sábado, eu me sinto livre. Quando eu não tomo café, eu me sinto livre. Quando eu não tomo mais bebida alcoólica nenhuma, eu já não tomava mesmo. Eu me sinto livre. Quando eu sigo a vontade de Deus, eu me sinto livre. Quando eu estou aqui gravando essa mensagem para vocês, eu me sinto livre. Quando eu mando os textos, eu me sinto livre. Quando eu estou na igreja, eu me sinto livre. Quando eu entendo que eu estou fazendo o que Deus quer de mim, que eu estou seguindo a verdade, eu me sinto livre. Agora eu vejo muita gente escravizada, muita gente sofrendo, deprimida, doente. Por quê? Porque não seguiu os parâmetros divinos. Tá certo? Muita gente tendo consequências pelos seus pecados, não compreendem e não temem o pecado, acham que é uma coisa normal. A pessoa hoje em dia tem medo do pecado, tem medo. Hoje em dia o pessoal não tem mais medo nenhum, antigamente eles tinham, então tenha medo do pecado, porque ele é terrível, muito pior que qualquer câncer. Não esqueça disso. E tema o pecado, nós devemos temer o pecado. Então, queridos irmãos, temam o pecado, porque o pecado é grave, tá? É muito mais grave do que vocês imaginam. Temam, tenham medo dele, porque é para ter, tá? Tenham muito medo. E ao pecarem, implore pelo perdão divino e se arrependam de verdade, porque é muito grave, tá? Então, queridos irmãos, muito obrigado a todos, que Deus abençoe a todos, tá certo? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, tá certo? Grande beijo a todos que estiver se falando. Até amanhã, tá bom? Muito obrigado a todos. Amanhã gravarei de novo. Até mais, que Deus abençoe a todos.